Bom dia. A gente vai dar continuação aqui, né, a esse capítulo. A matéria já acabou, então a gente vai corrigir os exercícios que a gente colocou aqui, né, que tem aqui. A gente vai corrigir e ver, discutir um pouco como é que vai ser feito, como é que foi feito e tudo mais, ok? E eu vou fazer todos os exercícios, inclusive esses aqui, ó, esses pequenos aqui, ó, né, que normalmente a gente não dá muita atenção, mas a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Olha só, que potência imperialista foi representada pelo povo na imagem? Inglaterra, gente, não sei se vocês conseguem ver aí, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a Inglaterra, né, pelos motivos que eu já dei, a questão da Inglaterra conseguir, através do mar, alcançar várias nações diferentes, né? Aí, bom, tá falando aqui, estabelece uma relação entre a charge e a política imperialista praticada pelos povos ingleses. Essa é a ideia de dominação, né? E como a Inglaterra consegue avançar pelo mar, por isso que o mar está em volta, ó, mostrando do inglês aqui no meio, né? Vários braços que podem esmagar, né? Dominar essas regiões aí, tá bom? Ó, continuando aqui na próxima, ó. A gente tem um mapa, né? E a pergunta é: cite dois países que dominaram um grande número de territórios na África, tá? Aí a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, essa cor aqui, né? Esse avermelhado aqui, tá? E esse roxo aqui, eu acredito que são os que mais dominaram. A gente pode ver que é França e Britânia, né? Inglaterra, tá bom? Vou dar continuidade, que tem muita coisa para falar aqui nos exercícios, né? Ó, escreva um texto sobre o contexto do fortalecimento do imperialismo no século XIX. Tá, o imperialismo, né, o colonialismo, ele já existe há um tempo. Foi o momento onde houve a escravidão, né, dos povos africanos, a destruição dos antigos impérios africanos e tudo mais, tá? Só que, a partir do século XIX, a Revolução Industrial busca mais matéria-prima e escoamento da produção feita na Europa, né? Então, há um fortalecimento porque eles vão buscar dominar esses povos, ok? Dominar esses povos aí para obrigar eles a se subjugar a essas nações e consumir os produtos da Revolução Industrial feitos pelos europeus, ok? Então, basicamente é isso. Vocês podem desenvolver um pouco mais isso aí, né? Falando sobre a dominação cultural, falando sobre a questão das relações de trabalho, a questão da matéria-prima, né? Que eu já tratei aqui, as relações de apropriação do território daquela cultura, né? Então, eu espero que vocês desenvolvam um pouco mais aí, tá bom? Aí continua, ó, a questão 2, ó. Países onde o português é a língua oficial. Nós temos o Brasil, Portugal, lógico, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e lá o Timor-Leste, lá do outro lado. Tá vendo? Então, assim, é uma língua bastante falada, né? Nós temos aqui, ó, nós somos 200, aqui está 190, mas nós somos mais de 200 milhões. Nós, em Portugal, temos uma média de 10 milhões de pessoas, tá? Então, são muitas pessoas, né? Moçambique, ó, 20 milhões, Angola, 17 milhões, tá? Então, somos muitos falando o português, tá? Se eu não me engano, é a terceira língua mais falada do mundo, o português, né? O nosso português. Em quais países a língua portuguesa é o idioma oficial? Já falei, né? Timor-Leste, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, Brasil. Tá bom? Em quais continentes há falantes, né? Pessoas que falam a língua portuguesa? América do Sul, né? Parte da América, né? América do Sul, Europa, África e Ásia. Tá bom?
Ok. Qual o país com o maior número de falantes de português? Brasil, né? Nós somos o maior número aí. Porque a língua nativa de Portugal é falada em outras regiões do mundo, porque Portugal colonizou essas regiões aqui, né? Portugal colonizou, invadiu durante esse período da Segunda Revolução Industrial, ou antes mesmo, essas regiões aí, tornando elas dependentes de Portugal e com a língua oficial o português. Ok, aí ó. Leia o texto a seguir sobre a resistência ao imperialismo. Depois, com base nele e nos assuntos trabalhados nas páginas anteriores, né, responda as questões. Vamos lá. Na medida em que o imperialismo praticado pelas potências europeias na África ia se intensificando, a resistência ao domínio do colonizador também cresceu significativamente. Essa resistência se deu das mais diversas formas, assumindo várias facetas ao longo da trajetória marcada por tensões e conflitos entre os europeus e africanos. Né? Essas iniciativas de resistência evidenciam o caráter de recusa à submissão imposta pelos colonizadores europeus, contribuindo para a desconstrução do imaginário de passividade, eles não eram passivos, né? E subserviência dos povos africanos frente ao desmando cometido pelo opressor europeu. Tá. Então o texto está falando que a intensa resistência mostra que esses nativos não eram felizes, não estavam felizes em ser oprimidos. Tá? De acordo com o texto, que efeito teve a intensificação das políticas imperialistas na África? Teve essa ideia de... Cadê? Houve um aumento, né, no movimento de força, né, movimento de resistência, tá bom? Próximo aqui, ó. Como eram os movimentos de resistência no continente africano? Cite um exemplo, né? Nós temos aqui atrás, ó, esses 3 exemplos aqui, né? Etíope, Menelik, nós temos os guerreiros Nandi e nós temos os guerreiros Zulu. Força Armada, né? Normalmente Força Armada. Nós temos o exemplo de Gandhi também, né? Que fez greve de fome e tal. Então temos essas ideias aí. Para o autor, os movimentos de resistência representam que não aconteceu uma passividade, né, nesse domínio europeu, tá? Os nativos não queriam esse domínio. E, por último aqui, você concorda com o ponto de vista do autor? Particularmente eu concordo, né, gente? Porque se fosse uma coisa que esses nativos quisessem, haveria não haveria esses movimentos de resistência, né? Haveria uma coisa mais calma, mais pacífica. Continuando aí, ó. Opa. Aqui foi. Então, observe a imagem a seguir e responda as questões. Aí está falando, a imagem mostra os domínios, né, ingleses em quais continentes. Aí nós temos aqui a Inglaterra e a imagem mostra a Inglaterra saindo, né, e dominando o mundo todo. Tá? A América do Norte, né, parte lá de cima do Canadá até Índia, Austrália, tá? África do Sul. E então os ingleses conseguem aí abranger uma grande parte do mundo. Com a dominação, como foi a dominação inglesa na Índia, tá? A gente viu lá atrás que tinha a questão da Companhia Britânica das Índias Orientais, né? E ela organizava as trocas de material, de mercadorias, e a partir daí, como ela começou a dominar a economia indiana, começou a dominar também o povo indiano, né? Que a economia de um país é tudo. E a C, ó, qual é a impressão que essa imagem causa em você? Né? Pessoal a resposta, reflita e levante hipóteses sobre a intenção do artista em produzir uma obra como essa.
Então, eu acho que claramente aqui, ó, você começa a mostrar a Inglaterra como o centro do mundo, né? Centro do mundo e como dona do mundo, ó. Freedom, Fraternity, Federação, liberdade, fraternidade e federação, no caso. Está falando que a Inglaterra aqui, ela tem uma ideia de libertar o mundo, né? De transformar o mundo num lugar melhor sobre o domínio inglês, ok? E por último aqui, ó, a gente vai ver aqui essa questãozinha, né? Que sempre tem, tá? Ó, converse com seus colegas sobre os temas e conceitos a seguir, comentando seus significados. Imperialismo, né, é um sistema aí de tipo de governo onde você mantém controle sobre os outros povos. A resistência, como a Zulu, né, é a forma que há de você não se dobrar, não aceitar de forma pacífica a dominação. Matéria-prima, que são os bens que vão ser usados na Revolução Industrial para a construção de máquinas e coisas a partir da Revolução Industrial. Nacionalismo, né, que é o sentimento de valorização da própria nação. Tá? Mercado consumidor, que vai ser o lugar onde a Europa vai escoar os lugares, escoar a produção dela, europeia, né? Isso aqui é importantíssimo e vai ser feito nessas sociedades que vão ser invadidas. E pan-africanismo, né? Também é um sentimento aí de vários sentimentos nacionalistas, né? Em relação à África, aí, mostrando que a África é plural, mas que tem um desenvolvimento próprio, ok? Tá. Então, os povos que foram vítimas do imperialismo reagiram com os movimentos de resistência, ok? Movimentos de resistência. Século XIX, visando promover o crescimento industrial em seus países, potências europeias passaram a buscar novos mercados consumidores para vender as produções, né? Para seus produtos e novas fontes de matéria-prima para produzir mais. Se eu estou vendendo, eu preciso produzir. Se eu estou produzindo, eu preciso vender. Então, uma coisa leva a outra. O pan-africanismo foi um movimento criado no final do século XIX que propunha autonomia e a união no continente africano, né? Essa ideia do múltiplo africano se unindo, tá? O nacionalismo é um conjunto de sentimentos de valorização e exaltação de uma nação. Acabei de falar isso para vocês aqui, né? E por último aí, o imperialismo é um conjunto de ações exercidas por um Estado para estabelecer domínio sobre o território estrangeiro, que eu também falei, né? O imperialismo vai acontecer principalmente na Ásia, África e Oceania, e um pouco na América também. Tá bom, gente? Ó, valeu, a aula fica por aqui. Espero ter corrigido aí certinho, tá? Eu queria que vocês fizessem aí um resuminho da matéria, né? Pra gente, no caderno de vocês, tá? Pra ver se vocês entenderam bem mesmo. E é isso. Valeu. Tchau. Um abraço.